Meus queridos alunos, estou de volta, né? Desejo a vocês tudo de bom. Agradeço a vocês por estar assistindo direitinho, porque eu estou vendo que tem muitos alunos da sala assistindo o vídeo, né? Prestando atenção. Então eu quero que vocês se saiam bem, né? Também no aplicativo, vocês estão assistindo lá com o professor do aplicativo, né? E agora hoje vamos falar da Primeira Guerra Mundial, né? A Primeira Guerra da República Velha eu já mandei um pouco vocês, né? Um resumo, uma parte. Aí depois ainda vou comentar mais, porque a Primeira Guerra está tá durante a República Velha. Vamos comentar agora e depois o que eu for gravando, o que eu vou enviando para vocês, né? E tudo de bom para vocês. Se sair, usa máscara. O melhor é nem sair, ficar em casa para cuidar de você e dos seus familiares, né? Tudo de bom para vocês. Então, a Primeira Guerra Mundial. Quando nós falamos em Primeira Guerra Mundial, foi o que? Um marco da história da humanidade. Foi a primeira guerra do século XX e o primeiro conflito em estado de guerra total. Havia guerra parcial de um país com outras coisas, mas total foi o que? Essa foi a primeira. Aquele em que uma nação mobiliza todos os seus recursos para viabilizar o combate. E ela estendeu desde 1914 a 1918, né? Durou 4 anos e foi resultado das transformações que aconteciam na Europa, né? As quais fizeram diferentes nações entrar em choque, entrar em combate. Talvez o resultado da Primeira Guerra Mundial foi um trauma drástico. Uma geração de jovens cresceu traumatizada com os horrores da guerra. A frente de batalha, sobretudo ocidental, foi marcada pela carnificina vivida nas trincheiras e um saldo de 10 milhões de mortos. Pensa bem, os desacertos da Primeira Guerra Mundial contribuíram para que, em 1939, uma nova guerra acontecesse, ou seja, a Segunda Guerra Mundial, né? Então, pensa bem, são conflitos que realmente resultaram, né, em tristeza, né? Em tristeza. Então nós falamos Primeira Guerra Mundial, né? Agora, assim, quais foram as causas da Primeira Guerra Mundial? As causas da Primeira Guerra Mundial são extremamente complexas e envolveram uma série de acontecimentos não resolvido que se arrastavam desde o século XIX. Pensa bem, uma coisa acontece lá atrás, aí vem o que? As consequências vêm depois. Porque ele fala, toda causa tem consequência, né? Até os nossos atos, não é verdade? E na verdade é os atos dos governantes que aconteceram, chegou nessas consequências, né? Rivalidade econômica, tensões nacionalistas, alianças militares. De maneira geral, os principais fatores que contribuíram para o início da Primeira Guerra Mundial, né, foram a disputa imperialistas, nacionalismo, alianças militares e a corrida armamentista. Aí você fala assim, professor, mas a corrida armamentista acontece aí já as pessoas lutam assim, mas quando ele fala que a corrida armamentista mesmo de ganhar bastante dinheiro, as coisas tudo, da Guerra Fria, né, aí praticamente isso vai se dar o que? Após a Segunda Guerra Mundial, que é a bipolaridade da economia, né? Então, o que acontece? Mas aí já tem esses conflitos. Na questão imperialista, o enfoque pode ser dado ao temor que a ascensão da Alemanha gerou em nações como a Rússia, França e Grã-Bretanha. Os alemães haviam passado pelo processo de unificação na segunda metade do século XIX. Após isso, lançaram-se à busca de colônias para seu país. Isso prontamente chamou a atenção da França, por exemplo, que via seus interesses serem prejudicados com o fortalecimento alemão. Então, veja bem, a gente já vem o que? Um vai fortalecendo, o outro quer ser igual. Então, é isso que faz com que, né, com aquela época mesmo que houvesse uma inveja do outro, ao invés do outro. A questão do nacionalismo envolveu diferentes nações. A Alemanha encabeçava um movimento conhecido como pangermanismo. Esse movimento nacionalista servia como suporte ideológico para o Império Alemão, né? Defendeu seus interesses da expansão territorial no começo do século XX, né? Então, pensa bem, o pangermanismo ele ainda se expressava
nas questões econômicas, pois os alemães pretendiam colocar-se com força econômica e militar a hegemônica na Europa, hegemônica, ou seja, o que? Ter influência na Europa, ele ser o que? O principal. Então, o que acontece? Então, esse que é o que? O jogo de interesses. Na questão nacionalista, havia também o que? O revanchismo francês. Aí fala, o que é isso? Essa questão envolvia ressentimento que existia na França a respeito do desfecho da Guerra Franco-Prussiana, conflito travado entre a Prússia e França de 1870 a 1871, A derrota francesa foi considerada humilhante, principalmente por dois fatores, Um fator, rendição ter sido o que? Assinada na Galeria dos Espelhos, no Palácio de Versalhes, e pela perda da Alsácia-Lorena. Após o fim desse conflito, a Prússia autoproclamou-se como Império Alemão. Então, tudo isso começou o quê? A humilhação, todo esse processo que aconteceu. Já começaram os países, a partir do momento que as pessoas do país ficaram o quê? Revoltados. E com isso, quem governa vai passar o quê? Vai passar essa imagem para o povo. E o povo vai despertar o quê? Ódio pela outra nação. A questão nacionalista complexa envolvia o quê? O Balcãs. Região no sudeste do continente europeu. No começo do século XX, os Balcãs eram quase inteiramente dominados pelo Império Austro-Húngaro, que estava em ruínas por causa das multiplicidades das nacionalidades e movimentos separatistas que envolviam o seu território. Então, o que acontece aqui? Então, todo esse processo vai o quê? De um lado, de outro, ficando descontente, tudo, até que vai o quê? A partir do momento que começar o conflito, começar uma guerra, tudo começa o quê? Dos pouquinhos dali vai levar, a partir do momento vai aumentando até chegar. Por isso que o conflito tem que acabar sempre no começo, arrumar um meio que traga o quê? A paz aos países. A grande tensão do Balcãs envolvia a Sérvia, a Áustria-Húngara, na questão referente ao controle da Bósnia. Os sérvios lutavam pela formação da Grande Sérvia, e por isso desejavam anexar a Bósnia ao seu território. Então, veja bem, esse movimento nacionalista sérvio era o apoio, ele detinha o que? Tinha o apoio da Rússia, era apoiado pela Rússia, Então, pensa bem, por meio de quê? Do pan-eslavismo. Ideal em todos os eslavos estariam unidos em uma nação liderada pelo czar russo, Quando eu falo dos czares, o czar russo, o que acontece? Era aquelas pessoas que governavam, tinha o que? A monarquia absolutista, E ele até falava que era enviado por Deus. Ele não era um deus como falava no Egito, Porque o faraó era considerado um deus, Então o czar, o que ele tinha a partir do momento, o que? O domínio, ele tinha a partir do momento o poder em sua própria mão, Que é o que? Um poder absolutista. Vocês sabem que em 1917, com a Revolução Russa, que vai o quê? Cair o poder dos czares, que Lenin vai subir, depois Stalin, Então acontece o quê? Vai ter mudança até no aspecto econômico, Mas depois nós vamos falar sobre isso, que nós vamos falar sobre a Revolução Russa, quando eu gravar o outro vídeo para vocês. Então, Tríplice Entente, formada por Rússia, Grã-Bretanha e França, e tem o que? A Tríplice Aliança, formada pela Alemanha, Áustria-Hungria, Império Otomano e Itália. Também, esses acordos militares incluíam cláusulas secretas de cooperação militar caso uma nação fosse atacada por outra nação adversária. Por fim, toda essa hostilidade deu a garantia para todas as potências e chefes de Estado na Europa de que a guerra era apenas questão de tempo. Por essa razão, as nações europeias iniciaram o que? A corrida armamentista, com o objetivo de se fortalecer para o conflito que ocorreria. Então, veja bem, o que faltava para que a guerra tivesse início era um estopim, que aconteceu em 28 de junho de 1914. O que aconteceu? O ano que começou a guerra. Durante a visita arquiduque francês, Ferdinando, então ele foi o que? A visita de Ferdinando, herdeiro do trono austríaco. Acontece o que? Ele vai o que? A visita do arquiduque,
e foi o que estendida como uma provocação e colocou em movimento os grupos nacionalistas que existia na Sérvia e nas Bósnias. Então, acho que a visita dele foi o quê? Foi o estopim para que desse início da guerra. O resultado da visita foi o que? Membro de um movimento nacionalista bósnio, que era o que? Né? O Gavrilo Príncipe, né? Ele o que? Ele era membro do movimento nacionalista bósnio. Armado de um revólver, meteu-se à frente do carro que levava Francisco Ferdinando e sua esposa, Sofia. Então ele abriu logo, assassinando ambos. A consequência direta foi o ato que trouxe uma crise política gravíssima, que ficou conhecida como a crise de julho. Crise de julho. Pode ver que aí vai o quê? Vai confundindo todas as coisas e não vai ter jeito mais de voltar atrás. Como não houve saída diplomática para a crise de julho, as consequências final foram declarações de que a guerra queria o quê? Acontecendo em cadeia, ou seja, ia um ou outro já entrando em guerra. Em 29 de julho, a Áustria declarou guerra à Sérvia. No dia 30, russos, em defesa da Sérvia, alemães e austríacos, mobilizaram seus exércitos. Em 1º de agosto, a Alemanha declarou guerra à Rússia. E no dia 3, a França. No dia 4, o Reino Unido declarou guerra à Alemanha. Era o começo da Primeira Guerra Mundial. Então, veja bem, a Primeira Guerra Mundial dá início. Você deve ver, para acontecer uma guerra, não é uma coisa de uma hora para outra. Vai o quê? Uma coisa aqui, outra coisa ali, até que chega um certo momento, já não acontece, não dá mais para segurar. Então a Primeira Guerra, e foi uma guerra muito triste, chamada de Guerra de Trincheiras, como nós vamos falar. País envolvido, como mencionado nos textos, antigamente que a gente comentou na outra aula, lembra o texto que eu, salvo engano, eu enviei o texto vocês da República Velha, e ele faz comentário sobre isso, ele faz um comentário sobre a Primeira Guerra Mundial, salvo engano. Se não faz menção a isso, talvez pode até que eu não enviei para vocês. Então, dessa o quê? Mas eu acho que tem sim, que faz menção, os textos fazem menção o quê? De dois grupos que lutavam entre si. Então, veja bem, lutavam entre si na Primeira Guerra Mundial. Ficaram conhecidos como Tríplice Aliança. As principais forças eram a Alemanha, a Áustria-Hungria, Império Otomano e Itália. E a Tríplice Entente. As principais forças eram a Rússia, Grã-Bretanha e França. No caso da Itália, o país fazia parte da Tríplice Aliança, mas recusou-se a participar da guerra quando ela se iniciou. Então, em 1915, a Itália aderiu à Tríplice Entente. Então, veja bem, ela mudou o quê? Ela mudou de lado. Naturalmente, a Primeira Guerra Mundial não se resumiu ao envolvimento desses países, pois diversas outras nações envolveram-se no conflito. No lado entente, países como a Grécia, Estados Unidos, Canadá, Japão e até mesmo o Brasil entraram no confronto. No lado da Tríplice Aliança, houve a participação da Bulgária e de outros povos e estados clientes, como o sultanato, e então são o quê? São a partir do momento países que foram entrando desse lado. Onde ocorreu a Primeira Guerra Mundial? Os combates da Primeira Guerra Mundial, em sua maioria, aconteceram no continente europeu, na Europa, até porque foi lá que foi o foco, lá que começou a guerra, lá que começou os conflitos, tudo foi lá. Destacaram a frente ocidental, em que os alemães lutaram contra franceses e britânicos, e de frente oriental, em que os alemães lutaram contra sérvio e russo. Durante a guerra, houve também batalhas no Oriente Médio, isso é, as regiões estavam sob o domínio do Império Otomano, domínio do Império Otomano. Então, a Primeira Guerra Mundial, ela é dividida o quê? Em fases, A maioria dos autores divide o quê? Em 3 fases. Utilizando a classificação do estudioso Luiz de Alencar, acontece o quê? Na Primeira Guerra pode ser dividido em 2 grandes fases. Então, esse se divide o quê? Esse autor se divide em 2 fases. Então, a primeira fase ficou conhecida como Guerra de Movimento,
e aconteceu entre agosto e novembro de 1914, ou seja, no comecinho da guerra, né? A Segunda Guerra, né, ou seja, a segunda fase, ela ficou conhecida como Guerra de Trincheiras, o que ocorreu entre 1915 a 1918. Né? Uma grande tristeza e um longo período, né? Então, poucos meses depois, os franceses conseguiram impedir os alemães de conquistar Paris. Iniciou-se a segunda fase da guerra, caracterizada pelas trincheiras. As trincheiras eram o quê? Né? Corredores subterrâneos construídos para abrir, né? Eles construíam o quê? Né? Para ter os soldados de um lado e separar o exército que lutava entre si. Então, veja bem, né? Era o quê? Subterrâneo, construído para abrigar os soldados. Então, tinha o quê? Eles construíam subterrâneo para abrigar os soldados ali, né? E separar os exércitos que lutavam entre si. Muitas vezes a distância entre uma trincheira e outra era mínima. Era pequena, então realmente o que? E ali era uma verdadeira tristeza acontecia, né? O espaço entre as trincheiras era conhecido como terra de ninguém e era preenchido com sacos de areia, arame esfarpado e tudo o que fosse necessário para garantir a proteção das tropas e para informar que as tropas inimigas aproximavam-se. Então veja bem, né? Durante a guerra as trincheiras foram utilizadas pela primeira vez armas químicas. Então veja bem, já utilizou nesse momento que as armas químicas, os alemães, né, inicialmente utilizaram o gás clorídrico, né, que com o tempo também passou a ser utilizado pelos franceses e pelos britânicos. Por fim, o gás, né, clorídrico, né, era o que? Foi substituído pelo gás mostarda. Então mais tarde foi substituído, né, pelo gás mostarda. A respeito dos horrores da guerra de trincheira travada da frente ocidental, vale ressaltar o relato, né, pelo historiador Erich Hobsbawm. Então, Erich Hobsbawm, né, eu coloquei aqui um trechinho dele aqui, né? Isso eu vou ler para vocês do jeito que ele mesmo escreveu. Eu até anotei aqui no caderninho, né? Para poder falar para vocês. Então, o que acontece? Ó, milhões de homens, né? Ficavam uns diante dos outros, nos parapeitos de trincheiras, barricadas, com sacos de areia, sobre os quais viviam com ratos e piolhos. De vez em quando, seus generais procuravam romper o impasse. Dias e mesmo semanas de incessante bombardeio de artilharia. Amaciavam o inimigo e o mandavam para baixo da terra, até que no momento certo, levas de homens saíam por cima do parapeito, geralmente protegido por rolos e teias de arame farpado, para a terra de ninguém. Um caos de crateras de grandes inundadas de água, a ver, todos de árvores calcinadas, lama e cadáveres abandonados, e avançavam sobre metralhadoras que os ceifavam como eles sabiam que aconteceria. Então, veja bem, esse I, né, é um relato que eu coloquei até, né, esse eu quis falar mesmo até do jeito que ele mesmo comentou, né, olha para vocês verem as tristezas. E as próprias pessoas que estavam ali sabiam que isso ia acontecer. A partir do momento que caía ali, o pessoal assim, já sabia o que seria o futuro. É triste, né? Você vê, tá lutando na guerra, às vezes você nem comentou nada de coisa errada, sempre procurou ser o melhor na vida, procurou fazer o bem, e chega ali, vai morrer na maior tristeza, né? Então isso é muito, né, triste. Então, continuando, né? Então, o Hobsbawm é um grande historiador, né? Um grande fenômeno, né, mundial, né? Que realmente eu gosto muito dos livros dele, né? Gosto muito mesmo de ler.
E eu deixei o relato dele aqui, até que eu falei do jeito, praticamente eu li o que ele escreveu, né, para não falar nada diferente do que ele propôs, né, que ele foi como é o relato dele da guerra. Então, na frente ocidental, né, destacaram-se batalha com Verdun e Somme, em que a luta nas trincheiras causou morte de milhões de soldados de ambos os lados. Na frente oriental, os alemães conseguiram impor pesadas derrotas aos russos em batalhas, né? Então, veja bem, garantindo grandes conquistas territoriais, né, os russos, né? Então, veja bem, os alemães conseguiram o quê? Né, derrotar os russos, né? A violência da guerra também foi destacada durante os combates que aconteceram na Sérvia, no Oriente Médio. Destacou-se a perseguição que o Império Otomano, né, promoveu contra os armênios, e o que levou ao genocídio armênico, né? Genocídio, você sabe quanto que morrem milhares de pessoas, matam milhares de pessoas, né? Uma grande tragédia, uma grande tristeza. A Primeira Guerra também registrou combates aéreos e uma disputa acirrada entre alemães e britânicos no mar também, né? Então, veja bem, foi uma grande, né? Em 1917, os Estados Unidos, pensa bem, os Estados Unidos vai entrar o quê? Ele vai entrar no final da guerra, né? Ele entra no final da guerra, né? Presididos, né? Então, acontece o quê? No final da guerra, o que acontece? Né, o presidente, ele vai o quê? Presidido pelo presidente, né? Quando uma embarcação britânica foi atacada pelos alemães, né? Foi atacada, causando a morte de mais de uma centena de americanos. Neste mesmo ano, os russos, fragilizados por tantas derrotas e por uma crise econômica duríssima, retiraram-se da guerra, e a Revolução Russa consolidou-se o socialismo no país. Então, veja bem, é nesse período, durante a Primeira Guerra Mundial, que Lenin sobe ao poder em 1917. Né? Aí vai dar início o quê? Né? A gente fala assim, né? A um novo sistema socioeconômico. Né? Novo sistema econômico, já vai ter o que? País que depois vai anexando na Rússia, vai formar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, vamos falar mais tarde. Então acontece o que? Então já vai ter uma mudança até no aspecto econômico, né? No mundo. Então, a Primeira Guerra Mundial encerrou-se com o resultado esfacelamento de força da Tríplice Aliança Bulgária, né? Então, foi o que? E as consequências, né? Vamos falar um pouquinho das consequências para dar para nós comentar um pouquinho, né? Como consequência, né? Então, pensa bem, do armistício e da derrota alemã, foi assinado em junho de 1919 o Tratado de Versalhes, um ano depois de terminar a guerra, né? O que acontece? Os alemães, eles perdem parte do território, né? E eles são o que? Não pode mexer com nenhuma indústria bélica, ou seja, de armamentos. E eles sentiram nessa época, né, humilhados, né? De tanto que ele perdeu essa guerra e vai perder a outra guerra ainda, e vai começar a Segunda Guerra também e vai perder novamente a Segunda Guerra. A assinatura desse tratado aconteceu exatamente no mesmo local onde os franceses haviam, né, ratificado sua derrota em 1881. Dessa vez, os derrotados eram os alemães, que assinaram, né, um tratado que impunha termos duríssimos à Alemanha. Mas também a Alemanha perdeu todas as suas colônias ultramarinas, além de territórios na Europa. Foi obrigada a pagar uma multa, né, pensa bem, pesadíssima, uma multa muito alta, que arrastou o país para uma crise econômica sem precedente na sua história, né? Suas forças militares foram restritas a 100 mil soldados de infantaria. A rigidez dos termos do Tratado de Versalhes é entendida pelos historiadores como a porta que deu a abertura para o surgimento do crescimento do
nazismo, né? Então, até que é porque logicamente Adolf Hitler vai se pegar a isso, ele vai querer a partir do momento, ele vai fazer, ele vai através da sua ideologia, através da sua retórica dialética, ele vai o quê? Ele vai conseguir subir o poder, e que vai ser muito triste, né? Que não vou comentar, né? Então veja bem, o fim da guerra também marcou a reconfiguração do mapa europeu por causa do esfacelamento dos impérios alemão, austro-húngaro e otomano. Diversas novas nações surgiram, como Polônia, Finlândia, Iugoslávia, né? E assim por diante. Então, hoje, vamos comentar, já que nós estamos aqui, vamos fazer só um comentário, né, da Segunda Guerra Mundial, né, com tudo que depois nós vamos estudar sobre isso também, mas já vamos começar, né, só para ficar um pré-requisito, né? Então, Segunda Guerra Mundial, os termos que os franceses e britânicos impuseram à Alemanha foram encarados pelos historiadores, né, como paz punitiva. O objetivo era enfraquecer a Alemanha de tal maneira que outra guerra, né, da magnitude da Primeira Guerra Mundial não acontecesse. Britânicos e franceses fracassaram nesse objetivo, já que 20 anos, pensa bem, 20 anos depois, né, o que vai acontecer? A Segunda Guerra Mundial. Né? Então a gente vê bem, né, uma nova guerra, a Segunda Guerra Mundial. Então pensa bem, talvez no outro vídeo eu gravo vocês da Segunda Guerra, né? Eu vou falar fazer um resuminho para vocês da Primeira Guerra Mundial, aí depois da Segunda, né, nós falaremos depois. A Primeira Guerra Mundial foi um conflito que aconteceu entre 1914 e 1918, e os principais cenários de guerra ocorreram no continente europeu. Foi o resultado de inúmeros fatores, como a rivalidade econômica, ressentimento por acontecimentos passados e questões nacionalistas. Teve como estopim o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando e sua esposa, Sofia, em Sarajevo, na Bósnia, em julho de 1914. Então, veja bem, esse foi o estopim para dar início à Primeira Guerra Mundial. Estendeu-se por 4 anos em 2 fases distintas: guerra de movimento e guerra de trincheira. A última fase é a mais conhecida por ter sido a mais longa, de 1915 a 1918, e por ter sido efetivamente caracterizada por um alto grau de mortalidade dos soldados envolvidos. O saldo do conflito foi aproximadamente 10 milhões de mortos e uma Europa totalmente transformada. E não só isso, meus grandes alunos, e a tristeza, e o jeito que morria, né? Era realmente o que? Então, quando nós falamos, aí a pessoa fala assim: como que é guerra? Guerra é maravilhoso, a gente vai lá lutar. Não, guerra é o triste, né? Tomara que nunca, né, vocês nunca vejam uma guerra, nem nós. Já tem aquelas guerras de conflito no Oriente Médio, né? Então, meus alunos, eu vou comentar um pouquinho da explicação, né, da República Velha aqui, já aproveitando que eu estou gravando esse vídeo aqui, né? Vou comentar um pouquinho. Lembre bem que nós falamos na sala de aula, né? República Velha, né? Ela é chamada de República de Espada e República das Oligarquias, né? E esse domínio é o que dos grandes coronéis, esse que domínio. Voto de cabresto é aquele voto como se fosse pegar uma pessoa puxando para lá e para cá. Mas é ideológico, ou seja, né, a pessoa vai lá o quê? Já chega ali, já vota que trabalha ali naquele local, e ele é o quê? O voto é aberto, né, o patrão leva voto em tal pessoa. Se ele não vota também vai ter consequências depois, então ele acaba votando. E currais eleitorais é o local da votação, né? Então, meus queridos alunos, a Primeira Guerra Mundial, né, teve várias revoltas, né, nós já comentamos um pouco as delas, né, tudo, depois nós vamos comentar mais um pouco, mas lembre bem, a Primeira República ela vai de 1889 até 1930, República de Espada, República das Oligarquias, né? Tem as revoltas, né? E que nós vamos comentar um pouquinho depois. Lê bastante, né? Eu sei que o professor lá também do canal lá, ele já comentou bastante, né? Ele falou, eu vi até, eu assisti a aula dele lá, né? Eu vi que ele falou do cortiço, né? Eu até anotei do que ele falou.
Aí ele falou contextualização sociais da Primeira Guerra Mundial, conceito de república, federalismo, bandeira, que é realmente com base na bandeira dos Estados Unidos, né, a primeira bandeira do Brasil, né, influência, particularmente influência na arte, né, influência dos Estados Unidos sobre o nosso país, as coisas tudo. Então ele já comentou, né, a urbanização do Rio de Janeiro, Oswaldo Cruz. Eu também já tinha comentado na sala de aula quando eu falei da revolta à vacina, né, fazer o assinamento básico da cidade do Rio de Janeiro. Então eu vou parar por aqui, desejo vocês tudo de bom, espero ter ajudado em alguma coisa, né? Aí depois eu vou gravar um vídeo, né? Depois, quando for fazer atividade também, eu vou passar pelo próprio vídeo, tá?